Fala rapaziada, tudo de boas? Quem fala é o Senliper. E no vídeo de hoje eu irei analisar todos os filmes da Illumination e ranquearei eles do pior ao melhor. Pra você que não sabe, Illumination é a empresa que criou os Minions. Eu vou começar por aqueles filmes sem alma, sem carinho, sem cuidado, que não vale a pena assistir, e aqueles filmes que são da hora e você vai se divertir vendo sim. Então já chega de tanta enrolação e simbora! E começando a lista pelo 16º filme, que não vale a pena assistir com certeza, vamos falar de Hope Rebelde Sem Páscoa. Eu sei que talvez você esperava o Lorax ou Minions, mas pra mim esse aqui é imperdoável o quão ruim é. Não perda de tempo. A comédia desse filme é que ele era pra ser um filme de Páscoa com interações de animais com humanos, mas o filme não consegue ser nenhum dos dois. Com o filme de Páscoa ele só não tem profundidade suficiente, não tem diversão suficiente, não tem aprofundamento nas mitologias e na história o suficiente. Sendo só um filme genérico de humano que interage com um animal falante, que é bizarro, cara, como os humanos são burros nesse filme. Tipo, eles veem um coisa falante e ficam, tá bom, isso é coisa do cotidiano. O quê? Além de ter uma história totalmente genérica de filho que não quer seguir o caminho do pai, não quer seguir os passos da família, alguma coisa assim, que, pelo amor de Deus, pelo menos Valente sabe aprofundar nisso. Hope não, é só genérico mesmo. Eu sei que algumas crianças podem se agradar com a ideia de misturar CGI e animação com live action, mas sinceramente, apesar do filme ser bonitinho, isso é só pra dar um charme que ele nem ao menos merece. Além de muitas piadas irritantes envolvendo mais interações de animais falantes com humanos, cara, passa pro próximo filme logo que não tá aguentando mais falar dessa porcaria! E continuando a lista de filmes medíocres pra horrorosos, temos agora o Lorax. Esse é outro que apenas eu nunca gostei, cara, eu nunca fui fã. E depois de conhecer mais coisas sobre as histórias do Dr. Seuss, eu vi o quão problemático esse filme é. Assim como o Hop, coisas com visual, ambientação e trilhas sonoras escondem a palhaçada por trás do tanto de beleza que é o visual, cara. As ideias são bem genéricas, tipo o protagonista querendo impressionar a amada dele com uma árvore, cara, isso é muito clichê. Também as interações dos animais do Lorax com o Madezildo em forma de sketches foram bem chatinhas, sinceramente. Deixa o filme com um clima bem seco, mas quando você sabe a história original, a mediocridade vira podridão. O livro original era bem mais sombrio e bem mais pesado. Eu não tô dizendo que o filme tinha que ser assim também, ele podia moderar um pouquinho, mas eu acho que essa moderação foi bem exagerada, o filme acabou sendo mais infantilizado que profundo. Se ele fosse pelo menos divertido, mas nem isso ele é, só infantilizado e bobo mesmo. E fechando o top 3 de filmes bosta, vamos falar agora de Pets 2. Fico até impressionado como a mercenária da Illumination não fez o terceiro filme dos Pets até agora, mas enfim. Esse filme é uma completa bagunça, muita coisa acontece, muita trama, muito personagem, muita coisa nova, que o filme simplesmente não sabe abordar nada, ele é só uma bagunça mesmo. A forma como as tramas se conectam só não faz sentido, também as mudanças nas personalidades dos personagens, tipo o Max ficando mais inseguro, o Coelhinho Bola de Neve estando domesticado, sendo que nos outros filmes era bem caótico, e além disso, a falta de personagens antigos, tipo muitos personagens antigos, também prejudicou bastante a essência do filme em comparação ao primeiro. E por mais que muitos dizem que ele pode funcionar assim como um entretenimento sessão da tarde, uma comédia engraçadinha e leve, pra mim não é nem isso, cara. Esse filme não funciona bem nem pra ser uma filme sessão da tarde. Eu também acho ele bem chatinho, que nem os dois últimos filmes, então por isso, pódio de bosta, fica aqui o top 3 piores filmes da Illumination. Nossa, que bosta! E continuando, vamos falar agora do Grinch, não do Jim Carrey, e sim o mais recente, que é o de 2018. Assim como o Lorax, ele apenas infantiliza e resume demais a história do Dr. Seuss em um filme de 1h30 para ser considerado bom. O filme prefere focar nas trapalhadas do Grinch fazendo um monte de coisa chata do que interagindo com a Cindy Lou e tendo um desenvolvimento que preste. Pra no final o motivo pra ele odiar o Natal e o motivo pra ele voltar a gostar do Natal ser uma porcaria completa. E em comparação com o filme do Jim Carrey também ele é muito apressado, esse filme também tem muitos personagens pra focar e construir o arco do Grinch de forma decente, mas ao mesmo tempo o filme não chega a ser ruim por pelo menos entregar algumas cenas boas, algumas cenas engraçadas e um protagonista até que funciona, mas como o filme do Dr. Seuss continua extremamente desrespeitoso. E agora falaremos do pior filme da franquia dos Minions, que é meu malvado favorito 4. Sem a menor sombra de dúvidas, um dos filmes que existem. Não estraga o suficiente os personagens para ser considerado ruim, mas eles também não estão tão legais assim, tanto os antigos quanto os novos. O vilão é bem ruim também. E a história do Gru e a família dele fugem de um vilão que nem ameaçado é, também só não me convence. Também muitas cenas são só para alongar o filme, porque nem engraçadas são, mas também não são sem graça o suficiente para considerar o filme ruim. E a fanservice no final de trazer vários vilões de volta, vários personagens antigos de volta na prisão lá, foi legal por mais que a música seja meio vergonha alheia. E o que mais tem pra falar desse filme? Nada, ele é definitivamente um dos filmes que existem. É isso, ele é um dos filmes que existem. Claro, melhor do que nada.
E continuando a falar de filmes que existem, vamos falar agora do spin-off dos Minions. O grande problema do filme é que ele não tem profundidade alguma. Sério, cara. Ele tenta ser só um filme pra divertir e rir com esse negócio dos Minions fazendo palhaçada, matando os próprios chefes e ainda tentando encontrar um novo chefe pra servir, não sei nem porquê. Não faria mais sentido eles quererem liderar o próprio mal. Por que eles ficam querendo servir outros vilões, cara? Por quê? E o filme também podia ter apresentado mais a história deles, como eles surgiram, o que eles fizeram pra chegar até onde eles estão com o Gruma. Só que o filme resume demais isso, prefere focar em cenas toscas dos Minions com comédia, deixando o filme bem burro e bem infantilizado e bem tosco. Mas ainda assim, pelo menos ele consegue ser um entretenimento decente, cara. Dá pra assistir, eu não diria que ele é inassistível. Eu também acho até engraçado algumas piadas, eu também acho legal ver os Minions como personagens principais, mas ao mesmo tempo não gosto, mas... Cara, eu realmente não sei o que falar desse filme. Vamos pro próximo, porque esse aqui é só o mais vazio da Illumination, sem dúvidas. Vocês perceberam que esse é um trenzinho de filmes de meu malvado favorito? Porque agora vamos falar do terceiro filme da franquia. Cara, o que salva esse filme de ser pior é a cena de ação e o vilão, que são até legais, mas tirando isso, esse filme não se sobressai em nada em comparação aos outros. Ele tem o mesmo problema de Pets 2, que é abordar muitas coisas num filme só e acabar não abordando direito nada. Ele tem essa trama aí do grupo, irmão gêmeo, Lucy querendo ser mãe, Margot com namorado, a Agnes querendo unicórnio, mano, pra quê, cara, pra quê? Isso é só pra fingir que o filme tem uma profundidade e uma emoção que ele nem tem, na verdade. Mas sinceramente, eu não acho esse filme entediante o suficiente pra considerar ruim. Eu acho que ele tá na média, vai, não é ruim não, mas também não é bom. É mediano, vai. E vamos falar agora do filme mais esquecido da empresa, pelo menos pra mim, que é o Patos. Esse filme aqui dos Patos, ele até apresenta umas boas cenas de comédia, umas boas lições de vida e uma boa qualidade, misturado com personagens legaisinhos. Mas sinceramente esse filme não é incrível em nada, ele é só bom no que ele apresenta, não é ruim em nada, tirando o fato dele ser bem genérico e ser só um dos filmes de animais que existem. Mas ele até que diverte, é um bom entretenimento, mas também é lá essas coisas também não. Mas com o filme da Illumination, que geralmente é só pra ser entretenimento mesmo, eu diria que ele podia até subir mais, mas não porque ele não foi feito pra mim, sinceramente. Até que enfim, vamos falar agora de filmes bons de verdade, começando pelo Minions 2 Origem de Gru. Diferente do primeiro filme que só foca nos Minions fazendo trapalhadas, nesse segundo filme ele pelo menos tenta expandir um pouco mais a história e o passado do Gru. Tem até com uns momentos bem legais ele tentando virar um vilão e conquistar o ídolo dele, e ao mesmo tempo com os Minions tentando não decepcionar o Gru. E diferente do primeiro filme, que só é engraçado em alguns momentos, a maioria das situações nesse segundo filme até que são bem engraçadinhas assim. Esse filme consegue ser bem divertido e engraçado, por mais que ainda assim eu sinto que ainda falta um pouquinho pra esse filme chegar no nível dos dois primeiros meu malvado favorito. E continuando, vamos falar agora do primeiro filme dos Pets, A Vida Secreta dos Bichos. Cara, esse filme não tem nada de original. E ele é bem apressadinho também, muito simplificado. E até lembra bastante Toy Story, de personagem que fica com ciúme do outro e os dois acabam se distanciando do dono. Mas ainda assim ele entrega tudo na medida certa. Ele tem, assim, umas piadas legais, bem engraçado o filme. Ele também tem umas cenas de ação boas, os personagens são até legais, principalmente quando eles querem. Por mais que eu não considere esse filme uma obra-prima, ele é bom sim, ele é bom. É, tá bom. E agora vamos falar do filme que podia ter sido o melhor de todos, que é Super Mario Bros. Galaxy. Eu já até fiz um vídeo falando sobre ele no meu canal e cara, o potencial que esse filme tinha pra ser o melhor da Illumination. Podia ter sido o único 10/10, que spoiler, nenhum filme da Illumination é 10/10. Mas esse filme foi apenas muito bom, infelizmente. Apesar de ser um filme extremamente lindo visualmente, os personagens são bem legais e ele também tem uma aventura até legal com cenas de ação boas, mas podia ter sido melhor se, por exemplo, a Rosaline tivesse mais participação, que ela fica 90% do filme presa, isso eu achei muito paia. E considerando que o Star Fox, que nem é um personagem dos jogos do Mario, apareceu mais que ela, eu quebro a cara. E eu também acho que esse filme podia ter sido mais longo, podia ter detalhado mais as cenas de aventura e focado menos em cenas desnecessárias, tipo o Mario e o Luigi viram bebês, que só serviu pra fazer referência, não teve nem função na história. Isso tudo faz com que o Mario Galaxy seja inferior ao primeiro, mas ainda assim é um filme divertido e que vale a pena ver, principalmente se você é fã dos jogos. É, realmente. E depois de falar da continuação, temos que falar do que começou tudo, que é o Super Mario Bros. O filme. Eu não acho absoluto cinema que nem o público fala, mas também não acho ruim que nem os críticos falam. É um filme muito bom. Ele funciona perfeitamente com fanservice, é cheio de referências, cheio de easter eggs, cheio de personagens dos jogos. Ele também funciona com um filme normal mesmo, os personagens são muito legais, apesar do Luigi ter aparecido pouco, porque ele fica muito tempo preso. As cenas de ação são muito da hora, eu acho até melhores do que a do segundo filme. E a qualidade gráfica do filme, gente do céu, é linda. E eu acho que só perde pro do Mario Galaxy mesmo.
Talvez se ele fosse um pouco menos infantilizado e aproveitasse mais o Luigi, seria o melhor filme da Illumination, mas como isso não acontece, ele fica aqui como quinto lugar. E em quarto lugar, quase no top 3 melhores, vamos falar de Sing, Quem Canta Seus Males Espanta. Eita, que título pro filme, hein? Que título. Sendo sincero, eu acho que esse filme só vai desagradar quem não gosta muito de musicais, porque aí eu até entendo. Mas tirando isso, é um filme que até nem parece da Illumination de tanta alma que ele tem. Ele tem vários personagens e cada um tem uma trama. Mais diferente de Meu Malvado Favorito 3, por exemplo, ou Pets 2, o Sing consegue equilibrar tudo. Ele consegue dar espaço para todos os personagens e desenvolver de forma incrível todas as subtramas, dando para cada uma profundidade, um carisma que muitos personagens da Illumination nem chegam perto de ter. E como alguém que acha musicais na média, eu acho que esse filme consegue ser incrível com um musical também, que as cenas de música são ótimas, e o filme também escolhe bem as músicas para cada cena, ou seja, é um espetáculo. E como o terceiro melhor filme da Illumination pegando a medalha de bronze, temos agora a continuação, Sing 2. Eu achava que Sing era bem da hora, mas essa continuação consegue melhorar o primeiro em absolutamente todos os aspectos. As cenas de música continuam excelentes e as subtramas dos personagens e o próprio desenvolvimento deles continua ótimo. E talvez até um pouco melhor que o primeiro. Mas uma coisa que esse filme consegue se sobressair em comparação ao original é a história, que consegue balancear bem a profundidade e a emoção. Com essa ideia dos personagens tentando seguir seus sonhos de serem famosos, enquanto um lobo, que é o vilão do filme, tenta impedir, faz com que esse filme tenha uma empolgação extra em comparação ao primeiro, que é o tempero que faltava, um vilão. E juntando isso para fortalecer o desenvolvimento dos personagens, temos aqui uma continuação que consegue superar o original. E em segundo lugar, com a medalha de prata de segundo melhor filme da Illumination, qual será Meu Malvado Favorito 1 ou Meu Malvado Favorito 2, que são os que sobraram. O que perdeu o primeiro lugar foi o Meu Malvado Favorito 2. Esse filme até que foi uma evolução bem grande em comparação ao primeiro. Ele traz personagens novos da hora, principalmente a Lucy. Ele melhora bastante a animação em comparação ao primeiro, que o primeiro filme nem tinha uma animação tão boa assim. E ele também tem boas cenas de ação, boas cenas de comédia, além do vilão ser muito bom também. Mas sinceramente, eu senti que... Eu não sei, cara, eu não senti que Meu Malvado Favorito 2 é tão épico e tão incrível quanto o primeiro, mas eu sinto que esse filme é bem da hora. Por mais que eu já tenha dito, nenhum filme da Illumination é perfeito ou 10/10. E em primeiríssimo lugar, com a medalha de ouro de melhor filme dessa empresa mercenária, temos Meu Malvado Favorito. O que tem pra falar, cara? O primeiro filme da empresa, um dos poucos que tem alma de verdade, um dos poucos que tem carinho de verdade. Meu Malvado Favorito tem uma ideia incrível de humanizar o vilão, transformando ele em herói, conforme ele vai interagindo com as meninas. Foi algo que eu achei impressionante, que pra mim o segundo filme não supera, porque o arco no segundo filme é o Gru virando um espião. Mas Meu Malvado Favorito também entrega ótimos personagens marcantes, além dos Minions. Também temos o Vector. Além de que eu acho muito da hora essa ideia do Gru querer roubar a lua, cara. Desde que eu vi o filme pela primeira vez eu achava isso muito legal. E sendo sincero, pelo Meu Malvado Favorito 1 ser mais engraçado e mais épico que o segundo filme, eu acho que ele não é apenas o melhor que o segundo, melhor filme dos Minions, da franquia no geral, como também é o melhor filme da Illumination. Mas ainda não é perfeito, é só um 9 de 10 no máximo. Bem louco. Empolgante. Ah, finalmente acabou esse vídeo. Nossa, o trabalho que deu não é brincadeira. Tá passando na sua tela agora como ficou a tier list aí, a lista completa do filme da Illumination. Espero que tenham gostado do vídeo, curta e compartilhe, porque eu sinceramente odiei. Então agora eu vou ali fazer uma tier list do filme da Pixar, sei lá, mano. Até mais.